E o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, concedeu entrevista ao Charla Podcast, onde falou de vários assuntos referentes aí ao clube carioca e também comentou sobre a eleição no clube que acontece no final de 2024. O Eduardo Bandeira de Mello, tem sido citado nas redes sociais aí, principalmente pelos flamenguistas, sobre a possibilidade de retornar e concorrer na eleição do final do ano que vem. Na entrevista, o Eduardo Bandeira de Mello, que atualmente é deputado federal, fala que vai ser possivelmente, em caso de eleição, difícil conciliar sua agenda em Brasília com a presidência do Flamengo, que tomaria muito tempo. Segundo ele, o ideal seria uma outra pessoa, mas ele quer sim fazer parte do processo e compor uma chapa, mesmo que não seja concorrendo aí à presidência do clube. Vamos ouvir aí a conversa nesse assunto ao Charla Podcast Eduardo Bandeira de Mello. O ideal, mas é possível. Que o seu grupo vai estar no pleito, provavelmente sim. Não, o grupo vai estar no pleito. Eu não diria, quando eu falo meu grupo, eu estou falando um grupo, sim, de rubro-negros, que já trabalharam comigo lá atrás e outros que nunca trabalharam, pessoas que estão dedicadas mesmo a mudar, recuperar para o Flamengo aqueles tempos de profissionalismo, de impessoalidade, de responsabilidade. Então, que esse grupo vai estar na eleição, não tem a menor dúvida. E o ideal seria que eu não viesse na cabeça, que eu viesse como apoiador e, eventualmente, ocupando um outro cargo que não me exigisse dedicação permanente. Mas, isso é uma questão para ser resolvida. Se eu vou concorrer ou não, tem que ser resolvido, pela minha família, por mim, e se eu vou ser votado ou não, aí é cada eleitor decide lá na hora de votar se eu mereço ou não. Mas, mais uma vez, o ideal seria que eu estivesse lá representado por outras pessoas na chapa, eu participando da chapa, mas não como candidato a presidente. Esse é o ideal. Eu vou insistir como... É o ideal. Repórter, Até porque o Bandeira hoje ele é um dos caciques. Mais uma vez, só reforçando que o Bandeira anteriormente tinha falado da sua agenda em Brasília e não queria levar, entre aspas, aí, o mandato de deputado nas coxas, E como eu disse, a presidência do Flamengo iria tomar muito tempo, por isso ele diz o ideal seria uma outra pessoa da sua chapa e não propriamente o nome Eduardo Bandeira de Mello. Ele falou assim, você falou... Não, o ideal é esse. Cacique é dose. Como se falava, Você lembra disso, Bandeira? Eu sou torcedor. Eu nunca imaginei que um dia ia ser chamado de cacique da política amarela. Você só não fica na boca maldita lá falando. Sabe porque antigamente era assim, Tinham 10 ex-presidentes tomando uma cerveja na boca maldita e detonando quem tava no poder. E a parada é a seguinte, o que eu ia perguntar pro Bandeira. Você falou a frase, é possível, ou seja, mas não é o ideal. Agora, aí você falou, se precisar, que eu posso vir, o ideal que eu vi como apoiador. O que é o se precisar? Não sei, tem muita coisa para acontecer até lá, A inscrição das chapas deve ser lá para setembro, de 2024, eu só não quero assim dizer que é impossível, que descarto totalmente, porque pode ser que tenha alguma circunstância aí que nos leve a isso, mas não é o ideal. Acho que o ideal, agora, participar do processo, isso eu já me considero participando. Essa comoção dos torcedores é algo que pode mexer com você de alguma forma? Não, isso realmente é uma coisa que é emocionante, que isso daí me leva a ter certeza que eu vou participar do processo e que eu acho que esse pessoal todo que me pede para eu voltar aí merece respeito, Eu espero que eles aceitem que a minha volta se dê de uma outra maneira. Até porque, gente, o importante é o clube ser gerido profissionalmente, E isso daí, acho que não precisa que eu esteja lá na presidência. Agora, se for absolutamente necessário, se não tiver outra solução, eu não descarto, mas vamos deixar isso mais para frente. Eu queria saber... Tá aí, o Eduardo Bandeira de Mello, com uma fala forte, não descarta ser candidato
a presidência do Flamengo ao final de 2024, mas diz que não é o mundo ideal e tem muita água para rolar. Minha opinião sobre o mandato de Bandeira de Melo, né, foi ótimo, né? Financeiramente, nota 10, um exemplo aí para todos os clubes. Pegou o Flamengo aí com uma dívida aí de quase 800 milhões, isso lá em 2012, né? Se for corrigir esse valor aí, dá quase 2 bilhões de reais no dia de hoje, né? 800 milhões naquela época. Sanou a casa, arrumou a casa flamenguista, mas no futebol o Flamengo tinha um problema parecido com o de hoje. Faltava cobrança, algumas decisões esquisitas. Bom lembrar que, por exemplo, na final da Copa do Brasil 2017, o Flamengo não tinha um goleiro na final, foi com Muralha, Thiago, enfim, perdeu aquele título. Alguns queridinhos do próprio Bandeira de Melo, Márcio Araújo, jogadores que, naquele patamar do Flamengo, no início de 2013, ali 14, o time realmente era mais fraco. Mas o Márcio Araújo em 2016, 2017 já não cabia mais. E era abraçado com esse elenco. Na zaga tinha Rafael Vaz, enfim, alguns jogadores. O Gabriel, não esse Gabigol, mas um outro Gabriel também de nível também fraco. Então o futebol viciado do Flamengo já vem daquela época. Eu vejo muita gente, que o Bandeira de Melo foi lindo, maravilhoso. Também não há, eu acho que no administrativo foi nota 10, mas no futebol deixou também a desejar. Essa estrutura viciada do Flamengo já vem de tempo. E o Eduardo Bandeira de Melo falou muito aí na entrevista também sobre profissionalismo do futebol, até citou aí profissionalização em todas as áreas. É isso que a gente quer no Flamengo, quer cobrança, profissionalismo, o que parece que não vem acontecendo. O problema não é só o treinador, né? São Paulo acabou de cair, caiu o Vitor Pereira, caiu o Domenech, Rogério Ceni. É aparentemente essa estrutura viciada do futebol que não gira em torno só do treinador, não. O futebol do Flamengo precisa de uma reformulação no geral. Mas quero saber a sua opinião, que é o Eduardo Bandeira de Melo de volta. Acha que o problema do Flamengo aí está realmente na estrutura do futebol? Diga aqui nos comentários. Eu conto com você, dá uma moral no nosso jovem canal aí. Se inscreva no canal Fla nas redes, compartilhe os vídeos e também curta, né? Que ajuda o YouTube a recomendar os nossos vídeos. Para você um abraço e saudações rubro-negras.